Olá, boa noite, meus amigos. Uma noite com eliminações de 3 times paulistas de 2 competições diferentes. Se eles tiveram um fim de semana muito bom de vitórias, os 4 grandes, esta noite 3 dos grandes saíram fora de competições diferentes. Na Copa do Brasil, mais 3 clubes se classificaram para as quartas de final. O Flamengo, o Ceará e o América Mineiro. Parabéns aos 3, estão nas quartas de final. Já estava lá o São Paulo, já estava o Inter. Então vamos esperar esses times aí, né, na próxima fase aí. O Flamengo acabou de vencer o Atlético Paranaense por 3-2 no Maracanã e tinha vencido por 1-0 em casa e confirmou, podia empatar o jogo. Teve sempre na frente do marcador, mas a sua defesa falhando novamente, o ataque cria e a defesa descria. O Flamengo está precisando resolver essa equação aí. Pedro, de canhota, aos 23 fez 1-0 para o Flamengo. Aos 26 o árbitro Rodrigo D'Alonso Ferreira marcou um pênalti do Léo Pereira no Carlos Eduardo. Aí ele foi conferir no VAR, não houve nem toque do zagueiro. O zagueiro tocou na bola sem atingir o adversário, ele anulou o pênalti, botou a bola no chão para a defesa sair. Aos 33, o Pedro recebeu um centro do Mateuzinho no lançamento do Everton Ribeiro, 2-0 para o Flamengo. Pareceu o jogo tranquilo, ainda mais que o Lúcio Gonzalez saiu contundido, entrou o Ravanelli aos 37, né, o Atlético estava meio perdido, mas aos 41 o Arão foi sair jogando, entregou a bola para o pé do Eric, que foi ele que fuzilou por cima do goleiro, um belo gol no ângulo, 2-1, botando de novo o Atlético no jogo. E no segundo tempo o Atlético pressionou um pouquinho, o Flamengo administrando a sua vantagem. Aos 31, o Thiago Maia, da entrada da área, acertou o gol, comemorou, fez 3-1, mas o gol foi anulado por uma irregularidade ali no precedente, no lance. Aos 38, não teve jeito. O Michael, o Bruno Henrique, que jogou mal, quase não conseguiu acertar nada, chutou no canto, o Santos defendeu, o Michael veio na corrida e fez o terceiro gol, tranquilizando o Flamengo, mas ainda houve um tempo para um gol do Bissoli aos 42. Dessa forma, o Flamengo se vinga do ano passado, que ele foi eliminado em casa dos pênaltis pelo Atlético, e o Atlético perde a condição de detentor, ainda é, mas de tentar o segundo título consecutivo. O Flamengo avança, vai tentar o seu 4º título aí. Coisa que o Corinthians não pode conseguir mais, porque ele acabou de ser eliminado pelo América no empate por 1-1 no Independência. No jogo em que ele saiu na frente no segundo tempo, já um gol de pênalti, e cedeu um empate já perto do final aí, mas não merecia vencer não. Se alguém tivesse que vencer o jogo, o América, que finalizou o dobro de bolas do Corinthians, que ficou pingando bola o tempo quase todo, não jogou bem o Corinthians. O América foi melhor nos 2 jogos do confronto e mereceu passar. Para o América é uma grana muito legal, porque ele nunca tinha feito uma campanha tão boa quanto essa, de ficar entre os 8 primeiros da Copa do Brasil. O que vier para ele é lucro. A Casares saiu aos 33 minutos de jogo do Corinthians, entrou Everaldo, tentando espichar as linhas ali, mas o Corinthians não melhorou muito não. Aos 11 minutos do segundo tempo, o Davó invadiu a área e o Anderson foi imprudente, deu um carrinho, derrubou o jogador. O Wagner Nascimento Magalhães mandou tocar. Só que, alertado pela VAR, foi lá, olhou a casinhola lá e viu que houve o toque do zagueiro, o pênalti, imprudência, marcou o pênalti, o Fagner cobrou, fez 1-0 para o Corinthians, que levaria adesão para os pênaltis. E o Fagner, aos 23, salvou um gol. O Cássio já batido, o Ademir chutou um pouco fraco, o Fagner tinha vindo na cobertura e salvou o gol. Aos 24, houve um gol anulado do Ademir para o América. Aos 36, a bola bateu no Lucas Piton, na mão do Lucas Piton, na área. Pênalti, o Wagner marcou, o VAR confirmou, e o Rodolfo cobrou, o Cássio quase pegou, mas quase não quer dizer nada em termos de pênalti se a bola entra. 1-1, o América voltou a ficar com a vaga na mão, o Messias salvou um gol. Aos 42, o Corinthians ficou pingando bola, o Gil virou centroavante nos últimos 5 minutos, o Corinthians ficou pingando bola para o Gil ajeitar para alguém, ou ele mesmo cabecear, mas não adiantou. O América sai com justiça vencedor desse confronto aí, está classificado também. O Ceará venceu o Santos por 1-0, o gol do Vina, era o Vinícius que virou Vina, aos 25 minutos do segundo tempo, num belo voleio na marca do pênalti ali. 1-0 o Ceará, um jogo equilibrado, mas o Ceará
procurou um pouquinho mais o gol, o Santos não teve tão inspirado assim. Aos 50 minutos o Sandri foi expulso, deixou o Santos com um a menos, mas não adiantava mais nada, não haveria tempo. O Santos assim sai eliminado dessa competição. Completando, ele foi o jogo até mais cedo, né? O jogo mais cedo aí. E nessa quinta-feira se decide as outras duas vagas aí. Né? Vocês ver aí a arte aí, que é que eu coloquei. É Palmeiras e Bragantino. O Palmeiras venceu o primeiro jogo, né? E o Juventude e o Grêmio venceu o primeiro jogo, vocês viram o placar entre parênteses ali, completando aí o quadro dos classificados, né? São Paulo, Cuiabá, Internacional, Flamengo, América Mineiro e Ceará já estão entre os 8 melhores. Pela Copa Sul-Americana, uma eliminação também paulista. O São Paulo ganhou do Lanús por 4-3, mas como ele havia perdido por 3-2 na Argentina, o time argentino, pelo critério do gol marcado na casa do adversário, foi o classificado. Um jogo em que o São Paulo mereceu ganhar, mas falhou muito na defesa também. O Lanús não abriu mão do jogo, não abdicou, não se deitou na vantagem, jogou com personalidade, fez 1-0 no primeiro tempo, um gol do De La Vega aos 16. O Daniel Alves empatou aos 27. Aos 44, o Brian Aguirre voltou a colocar os argentinos em vantagem. 44 do primeiro tempo, 2-1. Aos 12 do segundo tempo, o Sara acertou a trave. Aos 16, o Pablo fez 2-2. Aos 50, houve um vermelho. Aos 40, houve um vermelho para o Sandri, jogador do Lanús. O São Paulo foi para cima. O Sara fez. Houve um gol contra do Thaler aos 41, dando o São Paulo 3-2. E aos 45, o Sara fez o gol que seria o da classificação paulista. Comemoraram bastante. O Fernando Diniz correu em volta do túnel ali. Só que aos 47, o Orsini fez o terceiro gol do Lanús, que classificou, eliminou o São Paulo de mais uma competição mata-mata. O São Paulo, no domingo, ganha de 4-1 do Flamengo de virada. Na quarta-feira, cai em casa para um time argentino de menor tradição do que ele. O São Paulo não consegue se bancar nos mata-matas. É mais uma eliminação para o passivo. Vai ficar só com o brasileiro agora, né? Tem até a Copa do Brasil, mas vai ficar com um calendário um pouco mais enxuto, né? O Santos tem Libertadores, mas também fica com o calendário enxuto, e o Corinthians tem mais nada, só o brasileiro para tentar uma colocação melhor, ele que é um dos piores dos paulistas aí. E o Vasco segurou o 0-0 com o Caracas, na capital venezuelana, e ele havia vencido por 1-0 em casa com um gol no finalzinho do jogo, e se classificou. O São Paulo fica e o Vasco vai. Ou seja, o Vasco que está na zona de rebaixamento do brasileiro, brigando para não cair, pode até vencer uma competição sul-americana, salvando o seu ano aí. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Um abraço.